Olá, espero que vocês estejam bem e informo que a nossa conversa de hoje vai abordar a última cláusula especial do contrato de compra e venda. E essa cláusula chama reserva de domínio. Mas antes de explicar um pouquinho sobre essa cláusula, eu vou relembrá-los que todas as cláusulas especiais, elas devem necessariamente ter a manifestação expressa de vontade das partes envolvidas, vendedor e comprador. E a interpretação será sempre restritiva, portanto, exige que a cláusula seja muito bem escrita, porque caso esse contrato vá ser discutido no judiciário, o juiz vai interpretar de acordo com a vontade declarada das partes. Pois bem, o que será que é compra e venda com reserva de domínio? O nome tem que servir para alguma coisa, nem sempre, mas nesse caso ele serve. Diz reserva de domínio. Significa que o vendedor vai reservar o domínio daquela coisa. Como assim, prof? Pois bem, antes de explicar o conceito, a natureza jurídica e os requisitos dessa cláusula, eu vou explicar em que contexto que ela pode ser pactuada. Essa cláusula só tem aplicabilidade nas coisas móveis e infungíveis, ou seja, aquelas coisas que não podem ser substituídas por outras. E coisas móveis, isso é muito importante. Por exemplo, um veículo. Um veículo, ele pode ser caracterizado perfeitamente e é também uma coisa móvel, certo? Mas mais do que isso, o contrato deve prever um pagamento a prazo, parcelado ou diferido no tempo. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Nós temos o comprador e o vendedor. O Pedro é o vendedor de um carro no valor de 50 mil reais. E o Gabriel é o comprador desse carro. Só que o Gabriel ele não pode pagar o carro à vista para o Pedro. Ele só pode pagar em 10 parcelas mensais consecutivas. Então o Pedro fala, bom, Gabriel, eu concordo, mas eu quero estabelecer contigo a cláusula de reserva de domínio. E aí o Gabriel fala, mas o que é isso? O Pedro fala, é uma garantia que nós vamos pactuar, é uma garantia de que eu reservo o domínio para mim até que você efetue o pagamento integralmente. Você concorda, Gabriel? E o Gabriel vai pagar tudo certinho, fala tudo bem, eu concordo. Então vocês perceberam em que contexto que essa cláusula pode ser inserida? De um contrato de compra e venda de coisa móvel, infungível e que o pagamento seja parcelado ou diferido no tempo. Não tem lógica alguma nós inserirmos uma cláusula dessa quando o pagamento é à vista. Pois bem, nós temos que lembrar que normalmente ocorre a transferência da coisa móvel pela simples tradição do bem. Tradição é a entrega da coisa. Nós vimos isso lá na primeira aula de compra e venda. Então, a regra é que, no momento em que eu entrego a coisa para o comprador, opera-se a tradição e, portanto, a transferência da titularidade daquela coisa. Mas se eu estou pactuando a cláusula de reserva de domínio, significa que o vendedor, embora esteja entregando a coisa ao comprador, ele reserva o domínio para si até que o comprador satisfaça integralmente o preço. Tudo bem? Percebem que quando a gente introduz essa cláusula no contrato, nós modificamos o momento em que ocorre a tradição da coisa? A tradição, que é a transferência da titularidade da coisa móvel, ela só se operará no momento em que houver o integral pagamento do preço pelo comprador. Prof, mas quer dizer que o comprador então não vai poder usar a coisa desde o momento da celebração do contrato? Não, não é isso. Por quê? Ocorre o que nós chamamos de desdobramento da posse.
No momento em que o Pedro faz o contrato com o Gabriel, com essa cláusula, o Pedro ele entrega a coisa para o Gabriel, mas ele não está entregando a titularidade, ele está entregando somente a posse direta da coisa. A titularidade ou a tradição vai ficar para o momento em que o Gabriel efetuar o pagamento. A entrega da titularidade da coisa será postergada para o momento em que o comprador pagar integralmente o preço ao vendedor. Mas no momento do contrato, o vendedor já entrega a posse direta da coisa para o comprador e o vendedor fica com a posse indireta. O vendedor fica com a posse indireta e o comprador com a posse direta. Então ocorre o desdobramento da posse. Pois bem, nós vimos que tem dois efeitos aqui, né? Um efeito que é entregar a coisa para o comprador já começar a se satisfazer dela, entretanto, ele só vai ser proprietário no momento em que ele integralizar o pagamento da coisa. Modifica a regra nos contratos de compra e venda de coisa móvel, mas é importante observar que essa coisa deve estar perfeitamente descrita e caracterizada. Então, significa que no momento em que o vendedor e o comprador pactuam isso, há, na verdade, uma condição suspensiva nesse contrato. Por quê? Enquanto o Gabriel não pagar efetivamente e integralmente o preço, ele não vai ter os efeitos da propriedade. Então, depende do pagamento integral para que ele se torne proprietário daquela coisa. Então, a cláusula de reserva de domínio, ela impõe uma condição suspensiva, pois o Gabriel só vai ser proprietário daquele bem imóvel no momento em que ele integralizar o pagamento da coisa. A partir de então, ele vai ter todos os efeitos daquele contrato de compra e venda. Efeitos reais e os pessoais que ele já tinha antes. Então, no momento em que o Gabriel paga todo o preço, termina de pagar as 10 prestações, vai haver a consolidação do domínio e ele se torna proprietário com o pagamento da última prestação. Mas não é necessário mais nenhuma declaração de vontade por parte do vendedor, que no nosso exemplo é o Pedro. O Pedro não vai ter que declarar, basta que o Gabriel tenha a quitação, o recibo de quitação de todas as parcelas. Opera-se de pleno direito a consolidação da propriedade para o Gabriel. A reserva de domínio está prevista nos artigos 521 e seguintes. Vamos analisar o artigo 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago. Pois bem, esse artigo revela tudo o que nós já conversamos até agora. Elementos característicos dessa compra e venda com reserva de domínio. O primeiro elemento característico é a compra e venda de coisa móvel, infungível e com pagamento parcelado ou diferido no tempo. Por quê? Porque a transferência da titularidade, ela observa aquela condição suspensiva, ou seja, o comprador só vai ser proprietário da coisa no momento em que satisfazer integralmente o preço. Contudo, já lhe foi entregue o bem, porque houve o desdobramento da posse. O comprador tem a posse direta e a partir da assinatura do contrato já está na posse da coisa, na posse do veículo. E, portanto, a lei prevê que
é ele que vai responder pelos riscos da coisa a partir do momento que a coisa lhe é entregue. Entretanto, ele só vai ter o direito real sobre aquele bem quando pagar integralmente as prestações avançadas do contrato. Isso está previsto lá no artigo 524. O segundo elemento característico dessa compra e venda é que a entrega do bem pelo vendedor ao comprador é no momento em que há a celebração do contrato. O Pedro entrega ao Gabriel a posse do veículo no momento da celebração do contrato e há o que nós chamamos de desdobramento da posse. Lembrando que o Gabriel, comprador, tem a posse direta e o Pedro, vendedor, tem a posse indireta até o momento da satisfação integral do preço. Letra C. O objeto do contrato deve ser um bem individuado e infungível. O bem tem que estar perfeitamente caracterizado. O veículo deve estar perfeitamente caracterizado, onde consta no contrato a marca, o modelo, a cor, o ano, o chassi, placa, todos os dados. Ele não pode ser substituído por nenhum outro. Está lá no artigo 523. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita para extremá-la de outras congêneres. Pois bem, última característica é que a transferência do domínio ao comprador ocorre quando houver o pagamento integral do preço. Mas um detalhe muito importante dessa cláusula é que o contrato, para operar efeitos perante terceiros, deve ser levado a registro. Prof, mas em que registro nós devemos levar esse contrato? O contrato de reserva, compra e venda com reserva de domínio, deve ser levado a registro no títulos e documentos, registro de títulos e documentos ou chamado RTD. Está previsto lá no artigo 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Então vamos perceber que o comprador do carro, ele tem a disponibilidade da coisa somente para usar, mas ele ainda não é dono, ele só vai ser dono quando ele pagar todo o preço. Portanto, ele não pode vender para outra pessoa, ele não pode dispor daquele bem numa compra e venda sem que haja a anuência do proprietário da coisa, que é o vendedor. Então, no nosso exemplo, o Gabriel ele não vai poder vender o veículo antes de terminar o pagamento para o Pedro, sem que o Pedro concorde com aquela compra e venda para terceiro. Pois bem, no início dessa videoaula, eu disse que o nome do contrato servia para alguma coisa, que é reserva de domínio. E isso traz uma garantia para o vendedor. Por quê? Porque ele reserva o domínio até que o comprador satisfaça integralmente o preço. Mas vamos imaginar então que o comprador não pôde pagar as 10 parcelas. Ele ficou inadimplente na segunda parcela. O que o vendedor daquele carro vai poder fazer? Ele tem duas possibilidades, ele tem duas opções. Ele pode ingressar com uma cobrança para cobrar as parcelas atrasadas e também as vincendas, aquelas que estão por vencer, mas isso é o menos atrativo. Ele pode executar também a cláusula de reserva de domínio. Ele pode executar aquela cláusula. E que quer dizer o quê? Ele reservou o domínio, então ele executa a cláusula de reserva de domínio. Ele vai fazer uma busca e apreensão daquele bem. Ele não vai precisar cobrar as parcelas. Ele vai simplesmente entrar com uma busca e apreensão
do bem e vai se satisfazer com a própria coisa. Obviamente que os valores que ele recebeu, que o comprador já tenha pago, ele vai ter que devolver. Então, vamos ver o artigo 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas, e mais o que lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. Então, quando há a pactuação da compra e venda com reserva de domínio, para o vendedor surgem duas possibilidades. A primeira delas é entrar com uma ação de cobrança e a segunda é buscar a coisa, desfazer o negócio, porque ele ainda tem a titularidade, ele reservou para si o domínio até o momento do pagamento integral. Lá no artigo 525, olha o que nos diz. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir em mora o comprador, mediante o protesto ou a interpelação judicial. Então, prof, quer dizer que para ingressar com a ação de cobrança, tá tudo bem, eu posso ingressar a qualquer momento. Isso. Mas para executar a cláusula de reserva de domínio, eu preciso constituir em mora o comprador e eu constituo através de um protesto ou uma ação judicial, uma interpelação judicial. Isso mesmo. A execução da cláusula de reserva de domínio corresponde exatamente à retomada do bem pelo vendedor. Ele retoma o bem, por quê? Porque o comprador não pagou o preço. E vamos lembrar que só houve o desdobramento da posse. O vendedor ainda tem o domínio daquela coisa. O comprador só tem a posse direta. E no momento em que ele para de efetuar o pagamento das parcelas, ele permite que o vendedor execute a cláusula de reserva de domínio.